Então, boa noite. Nossa primeira noite dos encontros virtuais do blog Estudando no Galpão. Hoje, com a nossa convidada especial, Bianca Bergman, poetisa, declamadora. Fiquei sabendo que cantora há alguns tempos atrás. Tá um sucesso o clipe dela de um dos poemas que ela participou agora. E aí eu vou deixar contar isso para nós. Primeiro eu queria que tu te apresentasse, né, e contasse como é que tu entrou nessa vida de poeta, de declamadora e agora de artistas de clipes. Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Matando um pouquinho a saudade desses amigos tão queridos aí, a Geise e o André. Muito obrigada, Gê, pelo convite. É sempre uma honra poder participar aqui com vocês. Então, eu sou a Bianca, né? Bianca Bergman. Participo aí já há alguns anos dos festivais nativistas, festivais de poema, também de declamação. 99% das vezes só atrás das câmeras, né, só na caneta mesmo, mas agora, nesses últimos tempos, como disse a G, aí já foi a pandemia, né, a pandemia fez a gente mudar várias coisas, assim, eu já tinha ido para palco de festival algumas vezes, declamei poemas na Sesmaria da Poesia de Osório, na Tertúlia Maçônica também em Porto Alegre, inclusive do meu querido amigo Rodrigo Bauer, declamei o poema dele lá, mas não sou muito adepta a estar no palco, né? Então sempre fico ali nos bastidores. E agora, em função da pandemia, tínhamos aí o festival, o Celeiro da Poesia, lá em Santa Catarina, e era virtual, aí eu me animei a ir lá fazer o clipe Quanto Vale a Vida de um Soldado Raso. Apresentei, então, no festival, junto com Dairan Della Vecchia, meu querido amigo, e com toda a produção da Criolo Produções, né? Que é do meu excelentíssimo esposo, inclusive, fez toda a direção lá e me senti dirigida. Olha, me senti de cinema lá no dia, né? Foi bem legal, uma experiência bem bacana. Bom, cantora só de chuveiro, tá, Gê? Não tem essa, de roda de violão e de chuveiro, não vou mais pro palco, enfim, né? Mas comecei a gostar das atividades culturais, dos movimentos culturais através da música, entrando para o coral do colégio, né? A partir daí, então, a gente começa a se descobrir, né? Eu fui prenda mirim da escola, fui prenda estudantil, prenda da quinta região tradicionalista, né? Então, tive aí uma interação muito grande no movimento tradicionalista, sendo prenda de faixa, como dizia, né? Não sei se hoje em dia se usa ainda esse termo, mas eu era prendinha de faixa. E comecei a escrever em 1995. A grande maioria do pessoal que vai nos assistir aí nem era nascido, nem estava em projeto ainda, possivelmente, mas eu tinha 10 anos na época, né? E a minha professora de português, para tu veres a importância do professor na vida da pessoa, né? Minha professora de português, na época, propôs fazer um livrinho com poemas dos alunos da quinta série. E eu escrevi lá o meu primeiro poema, chama Amor Proibido, né? O tema, assim, tipo, super dizendo com a idade, né? 10 anos, a pessoa escrevendo Amor Proibido. Mas essa veia romântica aí já vem desde sempre, né? Então, escrevi ali, dali nunca mais parei, né? Então, participei muitos anos ainda dentro dessa movimentação artística amadora, com rodeios, festivais estudantis, o próprio Enarte, né? E depois, em 2008, então, comecei a participar dos festivais profissionais, digamos assim. E daí, até hoje. Ai, que legal. Eu adoro essas histórias que começam na escola, né? Sou professora, então eu puxo o assado para o meu lado. É tudo de bom, né? Uhum. Não, que bacana, assim, tu vê
a tua evolução, né, como poetisa e depois, né, tentando vários outros caminhos, assim, né? E recentemente nas tuas redes sociais tu tem feito algumas postagens de dicas, né, sobre o processo criativo. Eu achei bem Exatamente. bacana porque tem muita gente que te segue e que se inspira em ti, né? A gente comentava um pouquinho antes de começar que a menina que só queria crescer, né? Ela, o concurso que ela participou não chegou a ganhar, mas é um sucesso, né? Assim como o Soldado agora também. Mas queria que tu falasse um pouquinho então sobre essas dicas e a evolução, né? A parte dos poemas, né, arrematando, assim, como nós falávamos, eu acho que é bem importante já deixar para a galera que vai nos ouvir depois, o resultado, gente, ele é momento, né? Então, o resultado de um festival, de um concurso, de um rodeio, de uma ciranda, se ele não for o mais positivo, não for aquele que a gente espera, porque quando tu vai participar, tu vai querendo ganhar, né? Todo mundo vai com esse propósito, com esse objetivo, mas nem sempre dá. Então, mesmo que isso não aconteça, não significa que aquele trabalho morre ali, né? Então, aquela apresentação daquele dia pode te abrir portas para vários outros momentos, outros convites, outras coisas que às vezes a gente até nem espera, né? O próprio poema, como nós falávamos, A Menina que Só Queria Crescer, ele no festival não ganhou absolutamente nada e depois ganhou o mundo aí, literalmente, na voz das meninas, né? A galera que estava procurando um poema com essa pegada mais jovem, né? Enfim, e se identificou, né? Acho que é uma história que toca o coração da gente, toca o meu e com certeza tocou aí de muita gente. E esse poema, então, ganhou o mundo, né? A mesma coisa agora, quanto a Vale a Vida de um Soldado Raso, também não premiou no festival, mas apresentamos lá no mesmo dia de noite, um declamador já veio me fazer solicitação para gravar ele, né? Então é muito legal essa parte do reconhecimento público, né? Que é esse o intuito, é para isso que a gente faz arte. Eu, particularmente, nunca vi a arte como uma profissão, né? Eu brinquei agora até esses dias, para mim é um hobby remunerado, mas é algo que marca muito, assim. Então, eu não faço para festival, para ir lá para pegar o dinheiro do tal prêmio, né? Mas sim para tocar o coração das pessoas. Eu acho que é isso que a gente consegue, transformar o mundo através da arte. É isso que a gente busca, né? Eu, pelo menos, busco isso. E fico muito feliz quando um poema cai aí nas graças do público, faz toda a diferença com todo esse carinho, né? E a parte das dicas, o que eu sentia essa necessidade, tá? Como falávamos também mais cedo, a pandemia mexeu muito com a gente, né? Em todos os sentidos, aí, em todas as esferas. Quando eu tive Covid, eu pensei que eu ia, né? E o meu pensamento foi, meu Deus, o quanto eu entreguei pouco para o mundo em relação ao que eu recebi. Eu acho que estava faltando um equilíbrio aí nessa balança. E aí, então, eu resolvi que, saindo dali, eu tentaria fazer algo diferente, né? Em algumas outras esferas, busquei, assim, me adequar, ver o que seria melhor. E encontrei, então, na parte de poemas, de músicas, de dicas, de criação poético-musical, essa saída aí para tentar equilibrar minha balança de novo, né? E então tá sendo muito bacana, assim, a correria do trabalho nem sempre me permite fazer com a constância que eu gostaria. Agora mesmo, acho que faz uns 15 dias que eu não posto nada, não consigo, não tô tendo tempo para produzir esse material, porque leva tempo, né? Mas eu sentia essa necessidade, até porque muita gente estava sempre me pedindo cópia de poema, dica ou para assistir o vídeo de uma apresentação. E é difícil, vocês sabem, né, que a gente que tem uma outra atividade profissional não tem esse tempo todo, às vezes, disponível. E não é falta de amor, não é falta de vontade, é só falta do tempo mesmo.
Então, resolvi colocar ali no Instagram de forma massiva, para quem quiser acompanhar, todas essas dicas aí de criação poético musical, de algumas outras coisas aí que eu considero legais, até dica de filmes postei esses dias para inspirar, né? Que para mim, pelo menos, funciona. Se funcionar para mais alguém, se conseguir ajudar, já me dou por feliz. Inclusive, o ano passado, no encontro virtual que a gente começou a fazer o ano passado, né? O Estudando no Galpão é filho da pandemia, eu digo, né? Porque era uma coisa que a gente já queria ter feito, divulgar o que a gente sabe, que eu acho que acaba que as entidades ficam. A gente fica se preocupando, vamos dizer assim, né? Se preocupando, mas preparando só as nossas prendas e peões, e parece que a gente acaba retendo informação, né? Tem muita coisa que cai em provas e que a gente não acha fácil na internet, né? Com E certeza. aí, com a pandemia, né? Sobrou um pouquinho de tempo, a gente conseguiu fazer. Agora a gente está de novo nessa loucura, falta de tempo, né? Mas é muito importante. E aí, no encontro virtual que a gente teve no passado, eu me lembro de uma prenda te perguntando, né, dicas do declamar, porque o ano passado o tema foi voltado para a declamação, né? E é Sim, importante porque falta essas dicas e de alguém que é do meio, né? Que entende, elas se inspiram e confiam, né? exatamente. Então é bem legal, né, essa parte. E essa parte do processo criativo eu também sempre falo sobre filmes, sobre músicas, né, que vão inspirar e tudo mais. Recentemente a gente teve aqui em Caciqui um festival chamado Musicando, que foi de compositores falando sobre a história do município, a história da Caciqui. Festivais que a gente tinha tradição de fazer sempre, né, aqui na cidade, e que um tempo parou e agora está retornando e foi muito legal. Inclusive o Dairan Della Vecchia tocou aqui Que uma das legal. músicas e É, deve ser foi maravilhoso. maravilhoso. E assim, e cada música assim, ó, de uma beleza, sabe? Claro, tiveram músicas que homenagearam pessoas, né, importantes para a história de Caciqui e tal, mas bem legal assim, e eu vejo essas coisas novas, né? Mesmo essas músicas novas que entraram para o festival e tudo mais, é, é, os cantores novos também, né? E aí a gente se inspira uns nos outros. E isso é bem importante, assim, a gente conseguir acesso, né? Hoje em dia quase todo mundo tem rede social, né? Então fica mais fácil da gente conseguir. A ideia Exatamente. é essa, né? Chegar a todo mundo. E que tu Compartilhar. falava, e que tu falava sobre tocar o coração das pessoas, né? Eu acho que o retorno do público para o poema ou para a música é muito maior que qualquer outro troféu, assim, né? Tu sabe que semana passada nós estávamos ali em Santa Maria na tertúlia musical nativista e o Igor, meu marido, apresentou uma música cantada pela Loma e pela Mariette Fialho. Era a ideia, né? Afropampa, o nome. Agora nós estamos também na Semana da Consciência Negra, então acho que é bem válido também colocar isso. Então, eles apresentaram uma composição de negros, que seriam o Igor, como autor da letra, e o Zulmar Benítez, autor da melodia, e uma banda apenas de negros também, cantada por duas intérpretes negras. E na primeira noite ali foi bonito, foi muito legal, o público interagiu, né? Mas na segunda noite, guria, eu fui para filmar. Quando eu olhei, assim, toda a fileira da frente estava filmando. No intervalo da música, o público veio com tudo. No final da música, tinha gente levantando e aplaudindo de pé. Então, é uma coisa assim que, nossa, toca demais a alma da gente, né? Por saber que esses temas tão relevantes conseguem chegar no público de uma forma
a tocar de verdade a alma, tocar o coração, né? Então, eu acho que quando a gente consegue isso, o poema já cumpriu o seu papel, né? Com toda certeza. Eu sempre conto a história da menina que só queria crescer. Não sei se contei isso da outra vez, não me recordo mesmo. Contou, mas eu quero que tu repita. Esse poema, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque muitas pessoas queridas da minha vida chegaram a mim através deste poema, né? E ele nasceu, eu morava na época em Jaguari, bem aí pertinho, e eu tava lavando louça e começou ali, veio aquela primeira frase, eu segui lavando louça, veio a segunda frase, eu tentei seguir lavando louça, no terceiro verso, já não tinha mais o que fazer, né? Já tive que largar a louça e ir atender a poesia. E, enfim, terminei ele ali, deixei guardadinho de noite e uns amigos jantar em casa. O Newton Ferreira, cantor, e a Rita, esposa dele. E eu fui mostrar, né, uma determinada hora, de, gente, deixa eu mostrar para vocês que eu escrevi hoje e tal, e comecei a ler. E a Rita começou em prantos, assim, ela desabou em prantos, chorando, 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 chorando. E eu terminei o poema e ela seguia chorando e já estava até meio desproporcional, assim, né? Aquele choro incontido dela. E aí eu me obriguei a perguntar, eu digo, ai, Rita, tu tá bem? O que que aconteceu? Ela só me olhou e disse assim, eu nunca tive uma boneca. Guria, aquilo entrou no meu coração de uma forma, assim, sabe? Mas tá, passou ali aquele momento, foi mágico, né? Enfim, no outro dia de manhã, ela me manda uma foto de uma boneca em cima da cama dela, que o Newton saiu de manhã e comprou uma boneca e deu de presente para ela, né? Então foi a primeira boneca da vida dela, foi comprada pelo marido e, enfim. E, nossa, só de aquilo ali ter acontecido, eu acho que esse poema já cumpriu o seu papel, né? Ela era uma menina que nunca teve uma boneca. Talvez ela fosse uma menina que só queria crescer, né? Então, ali já ele já cumpriu, enfim, e isso tudo, esse processo criativo, o processo de entrega, a gente não tem como prever o que que vai dar certo e o que que não vai dar certo, né? Como eu sempre digo, não vai ser toda vez que a gente vai sentar na frente de um computador ou com um caderno na mão e uma caneta que vai escrever uma obra-prima. Mas às vezes acontece de sair algo que acaba tocando de forma mais profunda alguém, né? Então tudo isso assim é muito bacana, né? Vi que o André levantou a mão. Será que é uma pergunta que temos aí? Que uma das coisas que mais bonitas que eu acho dessa poesia é que você nunca sabe se você é a boneca que está falando, se é a menina ou se é a velha. Você nunca sabe aonde você está se encontrando naquela determinada frase, se é a menina que está falando, se é a boneca ou se é a velha que cresceu. Eu acho a trama que você montou nessa poesia muito bonita. Ai, muito obrigada. Fico bem feliz. Eu acho que existem princípios técnicos, né, para se fazer, para se compor um poema, para se fazer uma letra de música. Enfim, é um número X de estrofes, ou um número X de versos por cada estrofe, enfim. E isso na música limita bastante, né? E é por isso que eu gosto tanto dos poemas de declamação, porque ali não existe esse limite, né? Eu posso começar com a ideia de escrever um soneto e acabar escrevendo um cordel. Então, não vai fazer diferença esse espaço físico. Então, consegue sim colocar muita coisa ali para dentro que às vezes numa letra de música a gente precisa buscar uma forma mais sucinta de repassar, né? Então tudo depende, varia muito. Eu tive no começo bastante dificuldade de fazer letras de música, porque eu comecei escrevendo poemas, né? Poemas de declamação, quando migrei para o lado profissional, digamos assim, né? Então tinha uma determinada dificuldade em aceitar a métrica, em aceitar a própria sonoridade do verso, que é diferente dos poemas de declamação. Mas tudo é processo, né? Não adianta a gente querer sair escrevendo com letra bonita na primeira série.
Então, tem que ir aprendendo com o tempo, tem que ir lapidando, tem que ir fazendo muito, né? Praticar muito, e aí o resultado começa a chegar por um lado ou pelo outro, né? Não sei se o meu resultado já chegou, se não chegou, enfim, isso para mim não é o mais importante. Mas eu acho que esse processo aí, porque é um aprendizado diário, né? A prática, né, Bianca? Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente escreve, melhor a gente vai melhorando até Vai entendendo, né? Vai entendendo e começa a entender que não é só a inspiração que conta. A inspiração, ela é uma boa parte do caminho, mas ela não é 100%, né? Que nem eu disse, agora esses dias eu estava conversando com um amigo, eu disse para ele, digo, olha, a inspiração te leva até o pé da montanha. Depois tu tem que suar um pouquinho a camisa para conseguir chegar no topo também, né? Precisa aprender a parte técnica, que não é difícil, não precisa nada muito rebuscado para tu começares a escrever, mas tu vai olhando o trabalho de colegas, né? Te inspirando no trabalho de outras pessoas, vai criando a tua própria composição, a tua gama, né, de inspirações, que tu sabe onde é que tá a minha fonte, né? Eu sei que se eu pegar hoje um livro do Rodrigo Bauer, por exemplo, vai ter muita coisa ali que eu vou me identificar pelo processo de escrita dele. Daqui a pouco, vou pegar ali um livro mais campeiro, um linguajar mais rústico, eu posso não me identificar tanto, mas eu vou conseguir colher alguma coisa dali também, dependendo do propósito do que eu estou buscando escrever, ou do que eu preciso aprender para poder falar sobre, né? Então eu vejo assim, um dos maiores pecados que eu ainda noto na galera que está começando, que está recém começando a querer escrever, é falar sobre o que ainda não domina, né? Então, se eu sou uma pessoa urbana, eu não posso tentar falar de lida do campo, porque eu não sei lidar no campo. E aí, muitas vezes, acaba se colocando dentro de um trabalho poético ali, algo que tá simplesmente quebrando a visão do todo, né? Porque se tu coloca um erro ali dentro, ela acaba muitas vezes com o teu poema, né? Eu lembro que na minha versão original da Estância dos Cataventos, eu coloquei. Como é que era uma parte? Ah, sim, falava do equinócio de primavera, né? E eu tinha posto solstício de primavera. Não existe solstício de primavera, é equinócio. Então, ainda bem que deu tempo de corrigir, né? Foi certo para o festival, mas é algo que se eu não tivesse buscado, talvez teria saído ali com um erro e o poema, em vez de chegar de uma forma legal nas pessoas, poderia chegar até como chacota, né? Bah, essa guria não sabe escrever, não sabe que não existe solstício de primavera, né? Enfim, é por aí. até mesmo os termos, né? Os termos mais gauchescos e tudo mais. A gente não precisa conhecer a fundo, mas pelo menos pesquisar. E eu vejo esse Verdade. mesmo erro relacionado na declamação, por exemplo. Não foi eu que escrevi. Eu estou pegando uma coisa pronta, um poema da Bianca Bergman. Escolhi lá e tem uma palavra que eu não conheço. Pesquisa, o dicionário é nosso amigo, sabe? Eu sempre estou falando, não, não sabe, corre para quem sabe, né? Eu acho bem importante porque até mesmo assim nos gestos, né, na hora de declamar, de repente aquele gesto não condiz com o que tu está falando. E aí tu Exatamente. leva a Deus dará, né? Todo o teu trabalho até ali. Então é bem importante esse, se não conhece, conhecer, né? Buscar conhecer. É primordial, né, o princípio básico da interpretação de texto, né? Porque o dizer um verso, declamar um poema, nada mais é do que interpretar um texto. Então, se tem algo ali que tu não conhece, que tu não sabe o que significa, e tu vai tentar repassar isso, como é que tu vai repassar com propriedade se nem tu mesmo sabe do que tu tá falando? Né? Então, é primordial. A primeira coisa é buscar essa interpretação. Eu, particularmente, tento não jogar palavras complexas nos meus poemas. Eu tento usar uma linguagem
facilitada, né? Ou seja, qualquer pessoa que lê, seja da idade que for, vai conseguir compreender aquele texto, né? Tirando a parte lá do solstício e do equinócio, que naquela época eu ainda estava nessa vibe. Mas agora, pelo menos, eu tento não colocar palavras muito complexas. Mas às vezes acontece, sim, né? Até pelo próprio processo criativo, pela inspiração. Esses tempos eu criei uma música chama As Cruzes de Nazário. O que são as cruzes de Nazário? É algo que saiu de dentro da minha cabeça, não existe isso, né? Mas tá lá, mas é compreensível dentro do texto, né? Então, primeira coisa, é o princípio básico para tudo. Interpretação de texto, tanto para compor quanto para interpretar, para declamar, para cantar, que na música também acontece isso, né, Gê? Eu acho que é muito importante ter esse preparo total, o domínio total do texto. Dominou o texto, aí tu pode começar a interpretar ele, a cantar, a declamar, enfim, seja do jeito que for. Eu sempre, no blog, eu convido muitas pessoas a escreverem para o blog, que eu não gosto de ficar só eu lá escrevendo. Mas eu sempre digo, né, para todos, assim, a tiazinha, vizinha, lá, Dona Maria, né, e a prendinha Dente de Leite, as duas vão ler e vão entender, né? Exatamente. O seu João lá no fundo de campus, para ele entender, tá ótimo. Eu sempre penso assim quando eu vou escrever e quando eu peço, né, para alguém escrever assim, quando são as mais novinhas, assim, né, eu sempre digo, olha, eu vou, porque elas me mandam e dizem, olha, vê se tá bom, Gê. Eu digo, tá, vamos, quem sabe tu troca aqui, né, que ficou meio, porque eu acho importante chegar para todo mundo, assim, né, o entendimento. Com certeza. E eu estava pensando aqui sobre essa questão das técnicas, né? Tem alguns tu tem que seguir mais ou menos o que por exemplo, se for um festival, né? O festival ele tem as regras dele. Assim, tem alguns que são temáticos, né, Bi? Sim. Tem outros que daí eles já pedem só, por exemplo, naquela ordem, não sei como é que é, que tem algum que peça assim só, por exemplo, cestilha, ou não? É mais livre? Tá. Olha, se tem, desconheço, tá? Te dei um não aqui de largada, mas não sei. Mas eu também não conheço. Eu larguei assim para ver se tem algum que exige alguma coisa. Não, dos que eu participo, assim, normalmente os temas são livres, né? Todos os festivais de poesia aqui do Rio Grande do Sul, em especial, a grande maioria traz temas livres e poemas com tema específico que tem uma premiação separada. Né? Por exemplo, a Sesmaria é um festival que acontece na cidade de Osório. Então, se eu não me engano, tem lá um tema litorâneo. Né? Vou te dar um exemplo. O festival lá, o Celeiro da Poesia, era tema livre, né? Mas no ano passado tinha, se eu não me engano, um tema específico que era adoção, se não me engano, tá? Não sei se era ano passado ou ano retrasado. Mas, enfim, traz temas específicos dentro do Festival de Temas Livres. Então, quem compor sobre aquele tema específico tem uma premiação paralela em separado ali para concorrer, para disputar. Mas em forma de texto, não existe, assim, tipo, dentro da poesia gaúcha hoje, há um festival de sonetos, um festival de cestilhas, né? Exceto talvez a pasada, que daí seja assim, só em décimas, né? Mas é algo diferente, né? Não entra dentro dessa mesma propositura, né? Porque ela já é assim. Enfim. Mas acredito que não exista, não, nenhuma regra tão fechada, assim, tão específica. Aqui em Cacequi, essa semana retrasada, teve o festival Musicando, né, Cacequi, onde uma das regras era que todas as letras dos poemas e as composições fossem focadas na cidade, né?
Era um festival focado nas músicas para a cidade. Aí, Sim. nesse caso, é diferente, né? Tema, né? Em tema, sim. Por exemplo, o Festival do Cooperativismo, ele tem um tema específico que é cooperativismo. Aí, dentro disso, ele te dá outros temas que são subtemas do cooperativismo. Mas tu tem que falar sobre o cooperativismo em todas as músicas. Em tema, sim, né? Em tema tem essa questão da variação, alguns pedem temas específicos, outros temas livres. Mas em forma, né? Não desconheço, assim, acho que não tem nada, a não ser, claro, festivais literários que talvez sejam mais pontuais, mais específicos, mas que não, de poemas que não vão a palco, né? E já estamos nos encaminhando para o final. Mais alguma dica que tu lembrou que a gente não falou, tanto na parte do processo criativo ou na parte do interpretar, assim? E quero saber, né, para finalizar, quais os próximos festivais que nós poderemos te encontrar? Se vai ter, ou então agora é só Jingle Bells, como é que vai ser a coisa toda? Então, tá saindo agora a triagem de alguns festivais ainda para esse ano, né? Então, se nos quiserem lá, que nem eu brinco sempre, né? Estaremos, lá estaremos. Temos aí pela frente a Califórnia da Canção, que eu acho que é o, o festival máximo, né? 50 anos este ano, então, da primeira Califórnia, então vai ser bem especial. Eu e todos os demais compositores gaúchos estarão tentando entrar lá, né? Mas a gente não sabe, a triagem vai ser feita só no começo de dezembro, então não se sabe exatamente quem vai passar, quem não vai. Espero poder estar lá, defendendo a faixa, como diz, né? Temos a Calhandra de Bronze do ano passado, tá com a gente, então, terceiro lugar foi a canção A Vila, letra minha e melodia da Aline Ribas e do Everson Maré. Tivemos a felicidade de estar lá nesse festival que é tão importante. E esse ano seria um prazer poder voltar lá, mas não posso te dar certeza ainda que estaremos, né? Mas 2022 está chegando e prometendo aí o retorno de muitos festivais, né? Agora, esse segundo semestre de 2021, nós já tivemos muitos e muitos festivais. Hoje, se eu não me engano, está começando o Canto de Luz de Ijuí. Tem também, agora, final de semana, o Festival de Canguçu. Então, aos pouquinhos, a gente está voltando, né? E, em especial, deixando de sermos virtuais para o palco de novo, né? Com esse calor do público, esse acolhimento, enfim, está sendo bem legal. Na Tertúlia já foi assim. E vários outros, né? A gente já está conseguindo ter a presença do público também. Então, para esse ano, a princípio, é isso. Já estou meio fechando a conta, né? Esperando o saldo, tentando entrar aí nesses últimos que ainda estão abertos até dezembro. Vamos tentar. A questão das dicas, né? Eu acho que é muito especial para quem está começando a escrever, que não tenha vergonha, tá? Vou deixar isso aqui bem, bem claro para todo mundo que lá no comecinho a gente vai errar muito. Eu fiz uma conversa agora esses dias com o Matheus Bernardes e a gente estava conversando sobre isso. Eu disse para ele, cara, tem poemas e músicas também que eu fiz lá no comecinho que hoje eu não teria coragem de mostrar para ninguém, tá? Mas lá no começo eu era apaixonada por aquelas músicas, por aqueles poemas, enfim. Eu lembro que tem um poema que eu escrevi para Jéssica, que foi algo assim, nossa, desesperador, sabe? Eu até nem tentei refazer ele para fazer algo apresentável, porque eu acho que ele precisa ficar ruim daquele jeito, que é para eu ter consciência de que tudo é uma evolução, né? Mas chamava Fênix o poema. E a ideia era assim um dramalhão mexicano passando vergonha perto, sabe? Morria o marido, 3 filhos, e aí
sei lá eu como é que dava uma reviravolta, mas daqui a pouco ela encontrava a, a volta, né, a virada da vida dela, porque mesmo ela tendo perdido o marido, ela ficou grávida de trigêmeos, era como se todos voltassem de novo. É uma Que coisa, novela mexicana! né? Ah, fazia lá a usurpadora sentir vergonha do drama todo que tinha lá no meio. E tem uma música, inclusive, minha primeira música gravada, tá na voz do Rainer Spor, e é algo assim, gente, eu não lembro o nome, tá? Mas eu juro que eu vou procurar, eu fiquei devendo isso pro Matheus também. Mas é algo assim que nem eu nem ele temos nenhuma pretensão de mostrar para o mundo, né? Mas na época, sei lá, eu quase 15 anos atrás, achávamos que valia a pena gravar. Fizemos, né? Mas isso é o legal. É o conseguir, com o tempo, olhar para trás e ver que a gente errou muito também e que esse erro faz parte do processo. Que a gente precisa cometer determinados erros para conseguir aprender o jeito certo também, né? E não significa que tudo que a gente faça hoje é bom também, né? Volta e meia aparecem umas coisinhas ali meio duvidosas, cabulosas no meio do caminho e que nasce para o mundo das gavetas. Então a gente cria do mesmo jeito, mas deixa lá escondidinho, guardadinho, né? Outra hora com mais tempo dá uma olhada de novo, tenta refazer, enfim. Mas eu acho que saber, entender o processo, aceitar o processo e entender o processo, eu acho que é a parte mais mágica de tudo, né? Tanto para declamação, quanto para criação de poesia, quanto para criação musical, eu acho que é o que faz toda a diferença. Mas às vezes isso aí, a poesia é como a carapuça, né? Às vezes para alguém serve. É, mas eu tenho certeza que essa não ia ter ninguém que quisesse declamar. Nem me Mas arrisco. serviu para alguém naquela época. Então, é como eu estava falando, você lembra da Camille, né? Uhum. Eu estava tendo teve uma videoconferência que a gente fez e quando eu fui ver era a Camille que ia dar. Aí ela tá trabalhando com X coisa lá, que não entra no assunto, mas ela falou assim: eu, sendo especialista, sou amadora. Aí, como assim? Mulher especialista, fazendo mestrado nisso aí, é amadora. No dia que eu deixar de ser amadora e que eu não amar mais isso, eu paro de fazer isso. Querida. Espetacular. É isso aí. Não, e eu acho assim, ó, até onde chega, né? Tu vê ali ó, a menina que só queria crescer, onde é que tocou, né? Tu jamais imaginava que ia tocar tão profundamente. E logo na primeira pessoa que tu mostrou, né, o teu poema. Imagina todas as pessoas que tu já tocou sem saber, né, até onde chega a tua arte, assim. Então é muito importante, muito interessante toda essa... E às vezes também, né, a gente investe ali, faz um trabalho bem gravado, bem bonito, bem arranjado, bem projetado e tudo mais. Agora, há pouquinhos dias me aconteceu algo assim. A Aline e eu fizemos uma leva que dá para fazer um CD praticamente, com todas as músicas que a gente compôs nesses últimos 2 meses. Aí fizemos uma gravação maravilhosa, uma galera ali profissionalíssima, né? A letra tá legal, a melodia tá linda, a gravação ficou um espetáculo e gravamos uma violão e voz só para registro. Essa que tá em violão e voz tá fazendo mais sucesso do que a outra que a gente investiu horrores em cima dela, né? Do que a gente apostou. Então, é a mesma coisa, não tem como saber, né? O que que vai tocar mais e o que que não vai tocar. Então, daqui a pouco, dentro desse processo, a gente faz determinados investimentos para um lado e é melhor em outro, né? Que era mais ou menos eu lá no começo. Eu queria cantar, eu queria porque queria cantar, mas eu era melhor declamando. E eu levei muito tempo
até conseguir aceitar isso. E a gente vê também muito disso no Enarte, nos rodeios, né? Vocês que estão mais próximos aí, acredito que já devam ter se deparado com situações assim, da prendinha que tem que estar lá correndo desazada do palco da declamação para o palco da música, para o palco da dança, para o palco do instrumentista, e depois é a dança de salão, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas nem sempre fazer tudo ao mesmo tempo é sinal de fazer tudo com qualidade, né? Então acaba não tendo um respaldo ali que poderia ter, não fosse essa divisão de tempos, digamos assim. Então, isso também é bem importante de pensar antes de se inscrever aí em todas as modalidades de um mesmo concurso, né? Não adianta ser um pato, né? Que nada voa, e anda, nada, voa e bota ovo, mas não nada bem, não voa bem, não bota ovo bem, e fica... É, basicamente. Ah, mas tem gente que consegue, né? Tem gente que é multi. Então, esses multi já estão aí fora dessa observação. Mas eu digo, a galera que está recém começando, né? Talvez possa ter um cuidadinho maior aí. E se encontrar também, né? Que nem tu falou, tu tentou o canto durante muito tempo, e aí depois tu foi para declamação. Ainda bem, né? A gente agradece. Nunca te vi cantar, mas como poetisa, tu é sensacional, declamadora também, então. Nem queira ouvir cantar. Tá. Não Eu já ouvi, eu já ouvi. É bom, é bom, é bom. Bianca, muitíssimo obrigada. Que nem eu te falei, tem muita gente que gostaria de estar aqui, mas agora essa semana é semana de Enem, né? Então a gurizada tá toda se preparando aí, tomara que todos consigam. E vai ficar disponibilizado no YouTube do blog, e vamos disponibilizar também no blog. Então muita gente vai poder assistir. Tá? Eu já sabia que ia sermos só nós por conta disso, né? Todo mundo preocupado que queria participar. E eu disse, não, calma, que eu vou disponibilizar depois, não se preocupem. Não, mas hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito com isso, né? Ainda Então, bem. é isso aí, facilita bastante a nossa vida toda. Desejo aí para todo mundo que estiver assistindo depois um sucesso gigante, que consigam aí alcançar os seus objetivos, tanto no Enem quanto na arte, né? E qualquer coisa que precisarem, a gente está sempre aqui à disposição. Podem contar, se quiserem fazer contato ali pelo Instagram, seguir ali no perfil, mandar direct, enfim, a gente responde sim, assim que tiver um tempinho, né? Que a correria é grande, como já falei lá no começo, mas a gente está super à disposição sempre. E te agradeço demais, mais uma vez, pelo convite, né? Como eu disse, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, eu te agradeço de novo. E ano que vem, encontros virtuais. Esperamos a tua presença de novo, né? Aquela que já vai montando, né? Para o que vem. Vamos lá, se sair um presencial, estamos aí também. Tomara. E espero, né, que a gente possa te ver nos festivais. A torcida é grande. Estaremos na mesma torcida aí para que a gente consiga estar lá mostrando um pouquinho mais o trabalho da gente ainda esse ano. Se não der, no ano que vem tem de novo. Isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau.